Fala galera, beleza? Um review aqui de hoje, dia 21 de novembro de 2023, chegando ao fim, na última semaninha aí de novembro, né? Os próximos 7 dias, quero dizer. Pessoal, hoje a gente teve um dia doji, um dia que ele parecia que ia forçar para baixo, ó, terminou com 900 pontos de amplitude, bem pouquinho. Um dia mais complexo, mas que deu oportunidades. Não foi um dia assim tão complicado para operar. Você só tinha que estar focado exatamente naquilo que você queria fazer, né? Você não pode ficar reativo ao mercado, senão aí hoje você apanhou, né? E sinaliza aqui, ó, uma barra interna, aqui já tinha tido um doji e tal. Isso aqui joga para mim uma boa possibilidade de começar a vir abaixo de mim, mas aqui afinal já tem ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 barras desde que ele foi abaixo de uma mínima. Aí foi aqui muito, né? Pouquinho e aqui também. Então o mercado ele está subindo igual foguete, né? Ele não está corrigindo. E isso aí, uma hora precisa começar uma correção. Lógico que a gente não vai esperar uma correção, né? Uma pancada para baixo, mas 5 minutos hoje ele já colocou uma condição mais vendedora, né? Onde já dava para arriscar mais trades de venda do que qualquer outro dia desses até agora. Tá? Então eu vinha falando disso no vídeo ontem, e acho que hoje o exemplo foi perfeito, eu vou mostrar lá. No mais, tudo segue dentro da normalidade aqui, né? Tendência fortíssima continua. Um ponto de questão aqui também comentei, acho que comentei, bom, não lembro. O mercado ele já estava aqui, ó, um canal estreito e tal, só que ele vai, né, perdendo uma certa força, né? Já começa a subir mais devagar, menos pontos e tal. Hoje já lateralizou total. Isso aqui pode durar dias. Pode ser que amanhã seja assim o dia de novo. Pode ser que depois de amanhã seja assim o dia de novo. Pode ser que amanhã ele dê um pancadão para cima aqui enquanto você espera uma correção, né? E ele vai, roupa tudo. Tendência tem que ficar ligado, né? Não dá para você ficar acreditando que o mercado vai corrigir porque está muito esticado, esse tipo de coisa não funciona. Falo por experiência própria. Então tem que ir vendo o que vai acontecendo. Agora o mercado já está lateral, show, já dá para vender dependendo do momento em que ele chega, desde que você queira vender alto, né? Não vender baixo porque ainda não está tão legal. Talvez nos 5 minutos, em um momento ou outro, hoje, até deu para considerar vender baixo. Agora, no geral, ainda não dá. Né? Por que eu não quero vender baixo? Porque o mercado está em tendência de alta. Então, se eu for vender, eu quero pegar um movimento que eu imagino que ele tocou em algum ponto de resistência aqui dentro dessa tendência, ou um movimento projetado, qualquer coisa do tipo, que me favoreça uma correção a partir de um topo, e não que ele engate uma tendência de baixa dentro do time frame que eu estou operando, ou dos time frames superiores, porque isso demora, né? Provavelmente esse mercado, para ele começar uma correção maior, aqui para essa 200, que é a 20 lá do gráfico diário, mais ou menos, a gente tinha falado sobre isso lá também, ele vai fazer o quê? Ele vai lateralizar aqui, talvez ele dê uma queda um pouco mais forte, aí ele vai voltar a testar topo, ou deixar um pouco mais alto, mesmo nível um pouco mais baixo, normalmente, né, no mínimo 50% de correção ele vai fazer subindo, né? E aí sim ele vai pivotar para baixo. Pode ser só ABC na hora que ele mergulha com força, né? Na segunda perna para baixo aqui você quer vender e aí o mercado vira com tudo. Então tem que ficar muito ligado. Falo isso porque eu já apanhei muito de tendência. Felizmente hoje eu sinto que eu tenho um conhecimento um pouco melhor para operar esse tipo de situação, para pelo menos não tomar stop besta, né? Não ficar querendo apostar contra e também escolher um posicionamento mais conservador. A partir do momento que você entende um pouco mais o que é um trade conservador do que é um trade agressivo, você evita fazer a maioria dos trades agressivos até você ter mais dinheiro na tua conta, né, para bancar essa tua agressividade aí. Acho que a agressividade de cada um deveria ser totalmente proporcional ao resultado que essa pessoa tem sendo agressiva. E sendo agressiva não é ser maluco, né, pessoal? Tamanho de mão, você não tem que mexer em tamanho de mão. Você tem que estabelecer o tamanho de mão que você quer operar e operar daquele tamanho. Né? Acho que não tem ninguém vai te dizer outra coisa. Ah, que você deve ficar alavancando igual maluco aí e tal. Se você tem uma quantidade máxima de contratos, aquela lá deve ser tua alavancagem máxima. Você deve buscar operar sempre abaixo disso, né? Afinal, se você ganha dinheiro, né, com um pouquinho durante muito tempo, esse pouquinho já não é tão pouquinho, operando 5 contratos, por exemplo. Né? Então, em algum momento você vai operar 10, em algum momento você vai operar mais. Você não precisa ter pressa, né? Esse é o ponto. A gente não precisa ter pressa, não deve ter pressa no mercado. Dito tudo isso, pessoal, aqui o mercado bem lateral, né? No dia de hoje, não tem um range muito bem limitado aqui e a gente teve bastante oscilação durante o dia, o que é ótimo para a gente operar. Eu fiz um monte de coisa aqui, né?
No total foram 7 operações que eu abri e fechei, mas tudo isso daqui até aqui, ó, para mim foi uma coisa só. Né? Eu vou explicar por quê. Depois eu tentei um trade aqui sair no zero, depois eu tentei um aqui interpretando uma coisa, o mercado, na verdade, ele já estava fazendo outra, eu não consegui, né, captar no lance ali da lateralidade, estopei, rapidamente já consegui entrar vendido aqui um pouquinho atrasado, consegui fazer uma parcial, entrei com 2 contratos, dá para deixar um stop um pouco mais curto em um deles, e aí depois peguei outro trade aqui, que esse aqui eu larguei de cansaço, tá? Não tinha muito motivo para largar esse trade por aqui, meu alvo era aqui no gap, ele veio, mas eu já comento do que eu fiz com mais detalhes conforme a gente for falando do pregão, beleza? Então, a gente tinha aqui no início do pregão esses pontos aqui como uma marcação importante, né? De suporte e resistência. Bom, show de bola, né? Era isso aqui que a gente tinha. E daí a gente abre aqui, né? Com essa barra bem icônica fazendo esse pullback aqui por baixo da média, né? Uma barra branca. Se fosse uma barra preta, acho que até dava para a gente, né, tentar achar a venda ali direto na perda da mínima dela. Se você está muito agressivo, se você está achando que é venda de qualquer jeito, né, você interpreta isso aqui ó, como um pullback por baixo da linha de tendência rompida, um triângulo rompendo fazendo pullback e vende ela. Se você fez isso né, e segurou, teve o potencial de pegar 600 pontos nessa operação. Para mim, ele estava muito agressivo. Aqui eu estaria vendendo baixo na lateralidade. O mercado vem na barra 2 e confirma a leitura de lateralidade aqui até o momento, mas sabendo né, que o mercado está um pouquinho esticado e tal, aqui seria mais prudente esperar uma barra de sinal para comprar, né, não fazer fade aqui comprando essa barra 2 só porque tem um fundinho aqui perto, né? E aí, quando você vê um padrão aqui, duas barrinhas internas, a segunda fechando na mínima, é difícil você vender aqui, mas você já não quer comprar. Né? Então, acho que aqui deu até uma venda, né? Mas é uma venda meio complicada de você explicar por que você está vendendo aqui. Né? Você pô, tem uma perna forte, correção rasa tal, mas dentro de um contexto de alta, tudo ainda meio esquisito. Então, beleza, o mercado segue caindo devagar, a barra 7 ela fecha bem abaixo né, do que seria o ponto de rompimento aqui da barra 92 de ontem, buscando talvez uma projeção, né? Você poderia buscar isso aqui, aí 100% ele não veio, ó, só veio bem depois, para vender isso aqui. Ou mesmo, né? A própria barra projetada para baixo, ó, foi essa aqui a projeção que o mercado veio buscar. Mas, de novo, é um trade agressivo vender baixo dentro de uma tendência de alta. Ah, mas o dia ele tá always in short, tal always in short. Mas ele está bem próximo da média, tudo bem, você poderia contar, entre aspas, que ele viesse até aqui, mas quem garante que ele não ia parar nesse fundo aqui, ó, como essa barra. Então, talvez se você vendeu por aqui, você acabou saindo no zero no meio desse retorninho do preço, né? Não seria nada absurdo pensar fazer isso. Daí, uma vez, isso aqui é uma dica que vale muito, pessoal. Quando você vê um fundo sendo formado, né, um topo, isso tudo vale ao contrário do que eu estou falando também. Você vê um fundo sendo formado, né, em um movimento que ele está contra a tendência principal e ele é um segundo fundo, quer dizer, aqui houve um tipo um pivô de baixa, né, mas você está vendo que não é bem um pivô, porque o pivô normalmente, falando assim, né, do que a gente fala de reversão de tendência com pivô, ele acelera. E aqui eu não estou vendo o mercado acelerando, né? Olha o que aconteceu aqui, pavio. O que eu já faço imediatamente? Eu junto esse fundo com esse fundo aqui e pinto essa linha de rosa. Eu prefiro rosa isso aqui, mas é força do hábito, por quê? Para mim essa linha rosa é um wedge. Né? Eu já fico de olho, porque se acontecer tipo isso aqui, ó, se eu estou posicionado, eu caio fora aqui. Ou no menor sinal de falha, igual a barra 15. Se eu não estou posicionado, eu vou tentar me posicionar em alguma coisa aqui por baixo dessa linha ainda. Né? Então o mercado ele veio, aqui também achei bem difícil de fazer qualquer coisa. E aí, beleza. Ó, eu tinha também esse gap aqui como um alvo, né? Ó, esse gap aqui como um alvo. O mercado fechou um pouco abaixo, uma barra com pavio. Dá para você dizer que isso aqui foi... Dizer não, né? Foi um channel line overshoot com um clímax. Essa barra 14 foi muito forte, ó. Teve um volume muito forte, ó. Muito maior que os anteriores, tal. É o volume da abertura do mercado à vista, você junta todos os fatores, tal. Ok, mas dá para você fazer um fade aqui? Cara, dá até dá, né? E fora que aqui você tinha duas waves, essa aqui e essa aqui, né? Olha só que beleza. A Nested Wave. Só que, vocês estão vendo a inclinação, isso aqui, 60 graus, é uma inclinação de tendência forte, né? Então, essa aqui não, essa aqui, a rosinha, não. Agora, a de 60 graus me mostra que o mercado está caindo num ritmo muito acelerado.
né? Afinal, em 1 hora de pregão aqui, o mercado já tinha desabado aí 800 pontos, não tinha acontecido dia nenhum. Eu estou vendo um comportamento diferente. Se eu estou vendo um comportamento diferente do que o mercado vem produzindo nos últimos pregões, eu preciso ter em mente que talvez ele faça coisas diferentes hoje, já está fazendo, pode ser que ele continue fazendo coisas diferentes. E como eu sei que a MM200, né, no caso a MM20 lá dos 60 minutos, né, equivalente, é, ela vai ter a demanda de compra lá, isso é relativamente óbvio. Se eu estou vendo um comportamento fora do normal, dentro de uma coisa que deveria ter um comportamento óbvio, é bom você ficar desconfiado. Porque às vezes esse óbvio, né, é o que vai te pegar. Já na barra 15, aí eu já acho que já dá para arriscar acima dela. Né? Eu não arrisquei porque eu não queria realmente fazer nada agressivo contra esse mercado always in short. Só que aqui você tem, né, uma dificuldade de continuidade. A barra ela já foi, né, ela já rompeu uma linha de canal, né, que é normalmente um comportamento que ele pede uma correção, o preço normalmente corrige, né, é, ela já deixou pavio, né? Tá a barra grande para fora da linha de canal, tentando romper a 200 aqui de uma vez só com a Mish longe, né? Isso aqui é uma outra coisa também, para romper a média longa, normalmente a curta tem que estar próxima, né? Do tempo gráfico menor. Quanto mais pressão isso aqui tiver, significa que o preço ele já vem mais tempo, né? Contra a média grande. Aqui não era o caso, não estava tão longe, mas também não estava tão perto. E aí eu tenho mais uma barra de dúvida, né? O que me coloca numa situação que aqui é aceitável. Eu acho que é bem razoável fazer essa compra para levar no mínimo até a média e dependendo do comportamento do preço, até esse gap aqui, ó, que foi fechado inclusive. Olha só como que o preço ele tem, né? Não é que tudo que ele vai fazer a gente vai conseguir mapear e nomear e rotular e achar certinho. Mas muitas coisas que acontecem, elas são bastante previsíveis. O ponto é se você está preparado, se você está enxergando e se você quer fazer a operação. Aqui eu estava maluco para comprar, né, pessoal, por conta de todo esse contexto que eu já tinha explicado. A wedge eu já tinha visto, as três puxadas do dia eu tinha visto, channel iron chute, né, fechamento gap, média de 20 lá que eu estava de olho. Tudo isso estava me deixando super afim de comprar, mas para mim aqui tinha que ser muito agressivo. Eu não estava muito afim de ser agressivo, né, justamente porque, para mim, a direção no mercado principal hoje seria para baixo, e isso aqui talvez gerasse um teste aqui para mais uma queda, ou no mínimo um teste desse fundo. Então eu não queria comprar aqui. Né? Mas depois dessas duas barras super fortes e uma barra de baixa na média que nem perdeu a mínima, eu já entendi que aqui valia a pena. Né? E o mercado foi, voltou, numa dessas voltas ele me pegou. Inicialmente eu usei meu stop aqui, né? Mas depois eu observei isso aqui e falei, cara, tá tudo errado, né? Esse stop aqui ele vai ser cutucado em várias situações. Então o que eu fiz? Esse meu stop para cá. No último fundo aqui do 2 minutos. Ó, 2 minutos também é útil para você achar esse tipo de coisa. Né? Porque aqui no 5 teria que deixar aqui embaixo, aí já não faria tanto sentido para mim. Deixar lá no fundo do impulso, né? Que é um impulso contra o mercado always in short e tal. Acho meio complicado. Então, beleza, né? Acho que dá para comprar aqui. Aqui já não acho legal. Né? Você está vendo um mercado que só cai, comprar a primeira barra de alta muitas vezes é uma armadilha. E aí começa um mercado totalmente lateral e um TTR. Eu acabei aumentando minha posição aqui, um stop curto, né? Desse aqui, eu acho que estava com 150 pontos, algo assim, né? E o stop normal do outro lá, eu já tinha, acho que subido para cá, um pouco abaixo dessa barra 23, abaixo da média aqui e tal. Só que eu saí bem rapidinho, né? Dessa posição. Eu nem sei dizer se foi um erro ou não, mas o meu intuito era melhorar meu preço médio e sair desse contrato no preço. Eu fiz o que eu me propus a fazer. Poderia ter tentado esticar um pouco mais para cima, né? Que aí eu já teria um ganhozinho nesse trade, poderia ficar mais tranquilo. Mas enfim, aqui a operação foi bem, né? Eu consegui fazer essa melhora de preço médio aqui, ajustei meu stop para cá e esperei o preço, né? E ele tentou ir, não foi, tentou ir, não foi, fechou o gap lá que seria, né, o alvo mais óbvio, tentou ir, não foi, e aí, no meio de uma queda dessa aqui, lá pelos 2 minutos, eu acabei desistindo da operação por aqui. Aí, voltei para ela um pouquinho aqui acima e fui estopado aqui com, eu acho que era 50 pontos, algo do gênero, né? Que eu deixei aqui, que foi o lucrinho que eu saí do trade. Por que que eu saí aqui, pessoal? Porque eu ia puxar a minha ordem mais para baixo, né? Porque a ideia era ficar, ó, uns 20 pontos abaixo da mínima da 27, só que o mercado ele foi muito rápido e ele me puxou. Então, conforme ele voltou, eu falei, não, eu vou arriscar isso aí que eu perdi, né? E qualquer coisa eu saio no zero. Saí no zero, show, beleza. Trade, né? Não deu certo, ok. Porém, aqui eu cometi o vacilo de comprar no meio do TTR,
por conta de achar que eu ia ficar de fora, né, caso o mercado ele fosse, e entendendo também que eu conseguiria aumentar uma posição aqui embaixo se ele voltasse para cá, né, e fazer o mesmo esquema que eu fiz lá. E o ponto principal que eu observei foi esse gap, ele foi preenchido, né, e o mercado ele deixou aqui um doji rejeitando uma venda, né, de segunda, deixa eu ver, primeira, segunda, a terceira entrada vendedora com uma barra de sinal excelente, né, e fechando uma barra positiva, entrei próximo do fechamento da barra, e aí, só que ele reverteu muito forte, aí eu já perdi a coragem de aumentar a posição aqui, felizmente, né, e estopei antes até do que eu tinha previsto. Então eu saí de uma operação que era para ser um break-even, né, poderia ter sido um lucro de scalp, né, esse tipo de trade aqui, com esse tipo de stop que eu usei, é um trade de scalp, né, mas, enfim, saí com prejuízo. Então aqui eu já operei mal. Dei um tempo, né? Me afastei um pouco e aguardei. Beleza. Posteriormente o mercado dá uma pancada, ainda tem muita ação dos compradores aqui acontecendo. Aí eu estava de olho nesse fundo aqui para ver o fundo duplo. E ele deixa essa barra aqui. Pessoal, isso aí são trades óbvios. Tá? E é melhor você não pegar a primeira entrada. Muitas vezes essa barra aqui ela foi boazinha hoje. Ela não veio acima da máxima da barra 40. Mas muitas vezes ela vem. Né? Ela vem só para pegar o pessoal que compra aqui e estopar todo mundo abaixo da barra, mais para baixo. Às vezes cai, sei lá, 300 pontos e depois reverte de uma vez só, né, numa busca de liquidez. O dia está lateral e o mercado ele não tem limite, né? Por quanto ele vai te sacanear. Então, acho que qualquer venda que foi feita aqui em cima por conta do TTR, o alvo era aqui, ou no máximo no fundo anterior, né, pela característica lateral que o dia tinha ganho aqui ao longo dessa hora aqui, ó, das 10 da manhã até o meio-dia. Eu fiz uma venda aqui, né, entendendo isso como aquele rompimento e correção que acontece antes de romper uma região, pensando mais nisso aqui do que no suporte horizontal. Tá? Aqui, ó, a correção foi aqui, na verdade, né? Aqui seria a venda, mas ele deu outra, né, como se fosse um L2 aqui, e aí com a barra de sinal legal, fechando na mínima, eu fui, né, stop curto aqui em cima. Ele chegou a bater 1 para 1, só que voltou e aí eu saí fora e almoçar. Eu falei, eu não vou tomar outro stop de bobo aqui, né? E aí o mercado ele foi, beleza. 5 barras de alta consecutivas, né? Já coloca um always in long aí, com alvos, né? Você vai procurando gaps. Não tinha gaps abertos, ó. Aqui fechou, aqui fechou, aqui fechou. Então, o melhor a fazer é procurar topos mais frequentes do dia. Por exemplo, essa região toda aqui, ó, era razoável, né? Aqui teve um trade de 50%, depois de umas barras consecutivas, assim, essas coisas. É legal esse tipo de operação, ó. Tocou aqui os 50%, poderia ter levado daqui até aqui, né? Ou mesmo até mais para cima, né? O mercado, daí eu interpretei errado o mercado. Eu poderia ter olhado as coisas dessa ótica aqui, ó, mas eu acabei olhando dessa ótica aqui, que também era válida, né? Mas aqui o mercado fez um rompimento e uma correção e ele falhou a venda aqui imediatamente deixou uma barra de alta. Aqui não, aqui ainda estava abaixo da linha de tendência, daria para entrar até no fechamento da 71 ou na perda da mínima dela como L2 na linha de tendência, né? E um topo duplo aqui com essa região de trás em um dia claramente lateral. Então, tinha duas formas de você visualizar as coisas aqui. Eu simplesmente não visualizei essa, ó. Eu sabia que tinha esse topo, que era meio complicado, mas ao mesmo tempo eu também achava que era um magneto, ó, que meu preço poderia vir até aqui antes de fazer algum pullback, alguma coisa. Interpretei mal, fui estopado. Acho que esses são stops normais que a gente toma, sem grandes euforias. Nesse momento aqui eu estava com 2R negativo, um pouco mais de R$ 100, e já pensando se eu operaria mais no dia ou não, para não piorar a situação, né? E aí o mercado acaba me presenteando com uma barra muito pequena aqui, numa situação já onde já havia rompido, né? Aí seguindo a mesma lógica, eu havia quebrado uma estrutura de alta aqui e não tinha feito nenhum pullback, só dentro de barras. Então isso aqui foi uma entrada lá pelo 2 e aqui seria outra. Ó. Eu nem olhei isso na hora, tá? Mas a ideia é essa. Ó. Ele fez a primeira entrada aqui e aqui já era uma segunda bandeirinha. Né? Então não era uma entrada tão ruim assim. Claro, você tem que saber até onde levar, seria até esse fundo aqui, ou até a mínima do dia de ontem, ó, que era no caso aqui, né? Ou numa linha de wedge, que eu também tinha como
possível alvo, olha só, mais ou menos essa região, né? Então, eu entrei aqui e eu pesei um pouco mais a mão. Eu aqui tá venda de um, só que foram duas vendas de um, ó. Talvez se der um zoom aqui, dá pra ver. Mas enfim, foram duas vendas separadas. Por quê? A primeira venda eu fiz, coloquei o stop aqui que era um pouco mais técnico. E esse aqui já foi da barra ignorada mesmo, da bandeirinha. E cento e poucos pontos, os dois juntos dariam 300. Eu conseguia digerir isso ali no meu risco diário. Então, eu fui, né? E aí, por quê? Eu queria fazer um RP aqui nesse fundo, né? É, porque eu achava que poderia reverter. Né? Então seria muito melhor se eu tivesse com dois contratos. A barra de entrada foi ótima, né? Já deu continuidade imediata, isso foi muito bom. Depois deixou uma situação muito parecida com a anterior, mais uma pancada para baixo, tentando perder fundo e com um pavio aqui, um volume bem acima das barras anteriores. Eu já fiquei muito ligado. Né? Conforme essa barra ela brigava aqui, eu resolvi, né, antecipar a RP que eu tinha mais para baixo aqui em 300 pontos. Ó. O mercado bateu só de sacanagem, mas beleza, para o ponto mesmo do suporte, né? Porque eu estava esperando, a barra estava forte e tal. E aí, à medida que formou esse padrão aqui, que é outro padrão que eu gosto muito, eu já comentei em vários vídeos, eu saí fora, né? E na sequência já entrei. Na verdade, eu saí pelo 2, né? No A3BR lá do 2 minutos, ó. Aí o mercado ele deixou a segunda entrada do 2 minutos, reforçando aqui o setup bom do 5, né? E aqui, se você contar direitinho, ó, uma, duas, três puxadas, ou uma, duas, três, começando daqui, né? Ou contando essa aqui como uma só. De todo modo, foram três puxadas para baixo, falha de um rompimento. Aqui, o ciclo do mercado, nesse momento, aí ele já é o quê? Um canal amplo, né? Não precisa ser um canal certinho, mas nesse caso, até que ele estava razoável, né? Você colocar aqui, ó. E não necessariamente ele precisa buscar o fundo, aqui ele já está baixo o suficiente, né? Não conseguiu perder o fundo do dia. E aqui era trade, né, para levar lá no gap, porque em lateralidade gaps tendem a ser fechados. O alvo era aqui, 500 pontos, eu acabei saindo com metade disso, pouco menos, 200 e pouco, por conta de cansaço mesmo, eu tinha outras coisas para fazer. Eu não, nesse horário, não conseguia dar atenção aqui e eu já estava bem exausto, que hoje o dia me judiou um pouco por conta de bobagens que eu mesmo fiz. Né? Mas se a gente for ressaltar aqui realmente operações aí, situações, acho que né, dá para comprar acima dessa 15 por conta dessa micro wedge, por mais que a inclinação estivesse ruim, e da wedge que a gente tinha aqui com esse fundo de anterior. Então acho que aqui era uma compra razoável. Essa compra que eu fiz talvez foi um pouco ansiosa, né? Acho que aqui seria muito melhor comprar aqui onde eu comprei, por último, né? Baixo no TTR, para tentar pegar né, o fechamento do gap e alguma coisa mais caso acontecesse. Não aconteceu duas vezes, né? Você cai fora, eventualmente sairia fora próximo do preço de entrada e tal. É, essa venda aqui, acho que passaria ela, né? Numa outra situação, acho que deixaria quieto, não vejo que foi tão boa assim. Essa reversão, não sei dizer, mas esse 50% com certeza. Então aqui a gente teria uma compra, né? Aqui outra. Aqui é um L2 na média não, né? No, na linha de tendência de baixa, né? Num dia de canal amplo, você vendendo alto perto de um topo anterior, nunca é má ideia, né? Então aqui seria um terceiro bom trade, aqui um quarto, aqui um quinto, né? Um quinto trade muito bom aqui, então pelo menos umas 5 boas operações, né? E vocês se segurando aqui nos momentos de TTR, que foram vários, né? Aqui ele fez um TTR de meia hora, ó, 3, 6, 8, nada, 40 minutos, depois que ele saiu, ele formou outro. Então, tinha que ter muita paciência hoje, né? Mas o mercado deu uma canseira para mim aqui para simplesmente fechar com R$ 3 positivo. Mas beleza, né? Melhor que o loss, né? Não dá para reclamar, principalmente porque o loss principal aqui para mim. Aqui eu poderia ter ganho mais 300 pontos, fechado 60 positivo, né? E provavelmente teria acontecido isso caso eu não tivesse estopado essa operação aqui, né? Nessa eu já teria, mesmo que não aumentar na mão, né? Recuperado qualquer loss desse trade aqui. E aqui eu estaria num dia que, a partir do momento que eu protegesse já a minha operação, depois da barra 87 pelo horário já dava para proteger por aqui, o que viesse era lucro, né? Então deixaria aí no mínimo esses 300 pontos, né? Quem sabe se tivesse algum saldo positivo aqui, até um pouco mais. Mas é difícil a gente dizer o que a gente faria, né? Uma vez que a gente fez outras coisas. Dizer assim, se eu não tivesse feito isso, eu faria aquilo, é tudo muito suposição, né? É melhor a gente trabalhar com fatos. E aí, fato deixa eu limpar um pouco aqui até tudo isso.
Fato é que a gente tem uma situação meio lateral aqui, né? Se você traçar uma linha de tendência já com esses topos aqui, acho que fica ok, né? E fazer uma paralela dela aqui com esses fundos, você tem uma espécie de canal bonitinho aqui, né? Não necessariamente vai respeitar, mas é interessante. Então, tá bem lateral. Rompimentos para baixo disso aqui, tem que desconfiar bastante, porque são contra tendências, né? Canais de baixo que rompem para baixo, assim como canais de alto que rompem para cima, tem que ver o momento e a força, porque normalmente isso não vai tão longe, né? Esse ponto aqui, não esse aqui mais embaixo, é um ponto de suporte bem razoável, que o preço ele deu uma enrolada para sair daqui dessa região. Eu ficaria de olho nesse ponto aqui também, né? E procuraria talvez alguns movimentos projetados, como aquele que a gente comentou no início do dia. Eu poderia ver isso aqui. Ó, o mercado respeitou? Não respeitou muito, né? Então não vale muito a pena manter isso. Que as pernas elas parecem ser do mesmo tamanho. Eu não vejo muito mais coisa aqui não, pessoal. E claro, tem essa resistência principal aqui em cima, para ficar de olho, né? E fazer de acordo com o que o preço ele vai apontando, lembrando que para cima sempre está mais forte, né? Para baixo o negócio está mais difícil agora. Até o mercado, né, que eu comentei antes, o mercado hoje ele começa caindo muito forte, né? É uma queda aqui do topo de ontem até o fundo de hoje, quase 1.000 pontos. E isso aqui começa a deixar você poder vender, né? Diferente de antes, que as quedas elas eram todas muito pontuais, pequenas ou muito rápidas. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, um grande abraço e tchau.